Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, aqui no canal do Café Católico, no Café Expresso semanal, os nossos podcasts semanais, meditando sempre sobre algum tema, né? Todos os meses fazemos esses podcasts, na graça de Deus. Eu, Helder, estou meditando neste mês de junho com vocês a primeira carta de São Pedro. Tenhamos os olhos fixos sempre no Senhor. Nesse terceiro encontro, vamos meditar o capítulo 3 da carta de São Pedro. São Pedro, depois de terminar o capítulo 2, falando da paixão de Cristo, recordando o cântico do servo sofredor, né, e mostrando os deveres dos cristãos. Mostrou os deveres dos cristãos entre os gentios, depois os deveres com as autoridades, os deveres daqueles cristãos que eram criados e tinham senhores que eram exigentes e que podiam até ser perversos. E agora no capítulo 3 está dividido, né, esses deveres cristãos no matrimônio, entre irmãos, na perseguição, e termina, né, o capítulo 3 falando da ressurreição de Jesus. Então o capítulo 3 fala também ainda um pouco desse comportamento, como ser cristão, como ser católico em alguns âmbitos da vida. Então, nesse capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele reserva o comportamento cristão no casamento, no matrimônio. Aliás, aqui é de fato, né, voltado para o matrimônio, porque não fala dos filhos. Ele reserva simplesmente para as mulheres e para os maridos. Ele diz, no versículo 1, Vós, da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que, ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas mulheres. Isso é um paralelo muito interessante com aquela exortação que São Paulo fará, né, que na primeira carta, né, que fez na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, quando trata, né, da castidade, do relacionamento entre casais cristãos, que o casal, né, a mulher poderia casar-se com um pagão e o seu modo de proceder, a sua santidade de vida, converteria o marido. E São Pedro recorda isso. Sujeitem-se aos maridos, porque vocês, com o comportamento santo, convertem aqueles que não creem na palavra. Aqui ele mostra uma mulher cristã casada com um não cristão. Ele diz, ao observarem o vosso comportamento, né, comportamento casto e respeitoso, eles se convertem à palavra de Deus. E vai falar sobre, né, uma alegoria mostrando que o adorno da mulher, né, não seja somente as vestes finas, não sejam as joias de ouro, o trançado dos cabelos, mas algo interior, as qualidades pessoais internas. Não o que é externo, mas o comportamento interior, a vida santa. Isso converterá, né, aqueles que não creem na palavra. E essa sujeição é porque São Pedro, antes de começar o capítulo 3, ele recordava o capítulo 2, no finalzinho, ele fala dessa sujeição da mulher para com o marido, porque ele falou sobre a sujeição de Cristo à cruz, ao sofrimento e à obediência ao Pai, naquele cântico, recordando o cântico do servo sofredor.
Por isso que ele disse assim, da mesma maneira vós mulheres, porque ele estava falando de Jesus. No versículo 7, ele diz, do mesmo modo vós maridos. Então, se sujeitem também às esposas, né? Sendo compreensivos em vossa vida conjugal. Então, a compreensão. E ele vai dizer, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. Então, a vida entre marido e mulher cristãos, numa sujeição mútua, para servindo um ao outro, sacrificando-se um ao outro, na paciência, imitando a vida de Jesus, ele que se sujeitou à cruz e com isso nos salvou. Então esse primeiro momento do capítulo 3 é falando justamente sobre isso. Então vamos, irmãos, nós que temos o compromisso no matrimônio, essa recordação do apóstolo é bem-vinda e nos converte o coração. Sejamos dóceis a esta palavra, Observemos como estamos vivendo a vida matrimonial aqueles que vivem o sacramento. No versículo 8, a partir do versículo 8, ele vai falar do comportamento cristão entre irmãos. E aí entra, os cristãos na comunidade. Do versículo 8 ao 12. E ele recorda também aqui o Salmo 34. Ele diz assim, versículo 8. Finalmente, sede todos unânimes. Então, depois de olhar o comportamento dos cristãos, na sociedade, com as autoridades, entre os pagãos, entre os irmãos de vida matrimonial, os cristãos entre si, ele diz, finalmente, sede todos unânimes. Unânimes em quê? Compassivos, cheios de amor fraternal, cheios de misericórdia, humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados. Isto é para serdes herdeiros da bênção. Então, ele mostra aquela parte do Sermão da Montanha em que Jesus prega, no Sermão da Montanha, dizendo, aquele chamado à vocação, quando Jesus diz que não devemos pagar o mal com o mal. E sede misericordiosos, sede humildes de espírito. Lembram? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Pedro aqui recorda aquele sermão das bem-aventuranças. São Pedro aqui recorda o Sermão da Montanha. E vai fazer a citação no versículo 10 do Salmo 34. Aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. Veja que são conselhos das Escrituras, que são inspirados na palavra de Jesus no Sermão da Montanha. São Pedro está pensando no Sermão da Montanha nesse momento. Ele diz que o entre irmãos deve ser unânime esse comportamento da palavra que o Senhor Jesus proferiu na montanha, segundo Mateus, e na planície, segundo Lucas. Aquele sermão das bem-aventuranças que fala sobre isso. Aquele que ama a vida, que deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Quer dizer, o pecado da maledicência. Então a gente deve, meus irmãos, ter cuidado em falar mal dos outros,
de ovos de serpente que geram outras serpentes. É de serpente em serpente que vão envenenando o coração. Um coração envenenado por causa de uma língua maldizente, que falar mal dos irmãos. Então guarde a sua língua do mal, diz o apóstolo, pensando no Salmo, e os seus lábios de proferir mentiras. Porque quem é que profere mentiras? Quem é que é o pai da mentira? Senão o inimigo de Deus, o demônio. Então ele diz, se privem disso, né? Se você quer ver dias felizes, não seja maldizente. Evite falar mal, né? Evite, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, quer dizer, os santos, e os seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Então, é desejoso de Deus, é o desejo de Deus que nós evitemos o mal. E um dos males que o apóstolo recorda aqui é justamente a maledicência. No versículo 13 ao 17, São Pedro vai falar sobre a perseguição. A perseguição, né? Ele diz no versículo 14: mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. E no versículo 15, estando sempre prontos a dar testemunho, a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Esse versículo é muito conhecido, né? Se nós somos interrogados da nossa fé, né? O apóstolo recorda isso. Devemos dar razão da nossa fé. Se nos foi pedido, se alguém recorda e pede a nós no que vocês creem, nós devemos saber nos que nós cremos. Por isso a importância de ler o catecismo da igreja, a importância de não só a meditação e a oração, mas também o estudo da palavra de Deus, o conhecimento da doutrina, né? Fazei-o, ele diz no versículo 16, fazei-o, porém, com mansidão. Então, estar pronto a dar razão é com mansidão, é com respeito, conservando a vossa boa consciência, para que se alguém, né, ou alguma coisa nos foi difamado, né, e a gente fazer isso com respeito, é confundido aquele que nos ultraja. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, né, por praticardes o bem, do que praticando o mal. Então devemos fazer da razão da nossa fé, da nossa esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, né, com respeito e com mansidão. E termina o capítulo 3 com o versículo 18 até o versículo 22. E aqui o apóstolo vai tratar da ressurreição e da mansão dos mortos, porque diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, foi pregar aos espíritos em prisão. Ele diz assim: com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Porque nesse instante ele comentou, é melhor sofrer praticando o bem. Aí ele vai lembrar que Jesus fez isso, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, Jesus morreu e foi vivificado no Espírito. Ressuscitou pelo Espírito Santo, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. É interessante o ícone, né? Aquela imagem, aquele ícone que pintam, que criam da ressurreição de Jesus, que mostra as portas do inferno caídas e Jesus pegando nas mãos, no pulso de Adão e Eva.
Então é bonito ver a cena da ressurreição dos mortos. Jesus que ressuscitou e nos deu a vida. E ele diz que Noé, ele lembra Noé, por quê? Porque aqueles que foram presos na mansão dos mortos, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhe corresponde ao batismo, que agora vos salva. Então Pedro mostra, recorda que a arca de Noé, o dilúvio, é uma prefiguração do sacramento do batismo. E Jesus ressuscitado, que morre e desce à mansão dos mortos, leva aos céus aqueles que estavam cativos. São Mateus tem uma citação no Evangelho de São Mateus que mostra isso. Ele ressuscitado, ao ressuscitar, muitos saem dos túmulos e são vistos andando na cidade de Jerusalém. E aí termina o capítulo 3, com São Pedro falando sobre que o batismo ele é para a regeneração, não é para lavar as sujeiras do corpo, mas para um compromisso solene de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vai mostrar que Jesus subiu ao céu, sentou à direita do Pai, e estando sujeitos ao Cristo, todas as forças angélicas, anjos, dominações e potestades. Jesus ressuscitado é o Senhor, e para a glória de Deus, o Pai, nos deu o Espírito Santo nos sacramentos da Igreja. Meus irmãos, tenhamos sempre em mente isso. Receber o batismo é um compromisso de fé, e viver na vida, no sacramento do matrimônio, entre irmãos na paróquia, na comunidade, na sociedade, no trabalho, tudo o Senhor espera de nós, um comportamento e uma vida santa, porque aí nós transformamos o nosso coração e transformamos também o ambiente em que vivemos. Senhor, tem piedade de nós que somos fracos e pecadores, e não permita, Senhor, que tenhamos uma língua maldizente ao falar dos nossos irmãos. Tem piedade de nós. Amém. A Ti, Jesus, honra, glória e louvor para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, meus irmãos, onde meditaremos o capítulo 4, se Deus quiser. Deus os abençoe e até o próximo encontro. Amém.